E aí, pessoal? Fala, pessoal. Eu sou Marcos André Zinde dos Santos Galvão e esse é meu podcast, onde eu vou falar hoje para vocês sobre o meu livro As Pílulas da Sabedoria, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A criação dos céus e a terra é uma das grandes obras do nosso Senhor. Saber entender sobre tudo isso nos leva ao princípio de nossas vidas, onde tudo Ele criou, tudo Ele fez e nos deu, para que pudéssemos usufruir de tudo. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está em Gênesis 1:2. Tenha uma excelente cura com essas pílulas diárias de sabedoria. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Gênesis 1:3. Note que quando Deus criou a terra, que era sem forma e vazia, e era treva, e ele disse: haja luz, e houve luz, essa luz que resplandeceu sobre toda a terra não eram os luminares que conhecemos como o Sol e a Lua, mas sim o seu Espírito que habita em toda a face da terra, fazendo que possamos termos sempre o Espírito do Senhor conosco. Em todo o nosso tempo de vida e também na nossa morte, parece estranho quando falo na nossa morte, mas é isso, porque o Espírito do Senhor habita sobre toda a face da terra e sempre estará nela e sempre conosco. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esta é a ação do Espírito na criação. Com o sopro de sua boca, Deus estabeleceu tudo. Salmos 33:6. Na sua mais profunda sabedoria, afirmou: pelos sopros os céus se aclararam. Jó 26:13. Entender sobre o Espírito Santo do Senhor, que está sobre a terra desde a criação do mundo, nos faz entendermos o quanto somos importantes para Ele, o quanto a criação dele é perfeita, sem o mínimo detalhe sequer de erro. Tudo perfeito. Ele nos deu a sua própria luz. A luz dele habita sobre nós. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1:4. Nessa parte da sua criação, que foi a tarde e a manhã do primeiro dia, ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Gênesis 1:5. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Gênesis 1:6. Essa é, com certeza, uma das partes bíblicas que causam uma grande confusão nas interpretações. Como divisão das águas? Alguns perguntam. Podemos até entender que divisão seria separação entre rios e mares. Mas deixa eu te falar mais um pouco. Existem algumas traduções que trazem a palavra expansão e outras trazem a palavra firmamento. Imagino que a segunda palavra te ajuda a entender melhor. No momento da separação das águas, que foram em duas partes, sendo uma que permaneceu líquida, que é como conhecemos como concreta, e a outra é a porção gasosa que existe no nosso planeta. Vou te explicar melhor. O nosso planeta tem atmosfera que é abobada. O que é isso? Que é o espaço do céu que se enxerga da Terra, que foi chamado de expansão ou firmamento. Essa é a gasosa.
que cobre todo o nosso planeta, sendo formado pelos mesmos elementos que compõem a água, H2O, que são o hidrogênio e o oxigênio. Tudo isso na forma gasosa. Ainda existem outros gases que ajudam a formar a atmosfera terrestre, sendo um pouco mais de 1%. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Gênesis 1:7. Não se esqueça do capítulo de Gênesis 1:2, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas. E chamou Deus a expansão dos céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Gênesis 1:8. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Gênesis 1:9. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:10. Essa parte que nos diz apareça a porção seca é como está escrito em Salmos 104, 6, 8. O abismo como uma roupa que você espalhou sobre ela. Acima das montanhas estavam as águas. À tua repreensão eles fugiram. À voz do teu trovão se apressaram. Eles sobem as montanhas, eles descem os vales, até o lugar que tu fundastes para ele. Nessa parte, fica mais claro para entendimento onde as águas desceram, e as montanhas e as colinas, a parte sólida que antes estavam debaixo das águas, subiram, e a parte líquida, que é as águas, foram para suas extremidades, nas cavidades da crosta terrestre. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Gênesis 1:11. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:12. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Gênesis 1:13. Deus, com toda a sua sabedoria, nos proporcionou a terra, e que essa terra produzisse erva verde, e erva que desse semente, e árvore frutífera que desse fruto, segundo a sua espécie, e que nessa espécie cuja houvesse a semente que esteja nela sobre a terra. Entendemos que a terra já veio equipada e preparada por Deus para toda a nossa sobrevivência e existência, que tudo que precisamos já existe na natureza. Tudo que fazemos é somente uma cópia do que já existe na natureza. Isso é o poder da multiplicação. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Gênesis 1:14. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Gênesis 1:15. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor
para governar a noite, e fez as estrelas. Gênesis 1:16. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra. Gênesis 1:17. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, viu Deus que era bom. Gênesis 1:18. Nesse momento, Deus fez a separação do que será o dia e o que será a noite, e que possamos entender os sinais de determinados tempos, como dias e anos. Aqui ele criou o sol, como luminar, que governará o dia, e a luz, como luminar, que governa a noite, fazendo nítida a separação da luz e as trevas, e as estrelas para ajudarem o luminar menor, que é a lua, à noite. Esses luminares foram colocados sobre a superfície da terra, no firmamento, na expansão dos céus, nos locais designados por Deus. Assim como o mar, eles não foram capazes de ultrapassarem os limites estabelecidos por Deus. Tudo ele já fez com plena sabedoria, para que pudéssemos seguir e adequarmos ao tempo a maneira de viver. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. Gênesis 1:19. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1:20. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:21. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Gênesis 1:22. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Gênesis 1:23. Quando nos vemos diante da leitura e imaginação do que Deus fez até aqui, parece, aos olhos humanos, uma eternidade, a criação. Mas ainda estava ele no 5º dia. A criação de todas as espécies das águas e dos céus é algo surpreendente. A baleia, com seu tamanho e força, com o domínio dos mares, juntamente com a abundância de répteis, que também tem a alma vivente, nos mostra o quanto é imensurável o seu poder e a glória de Deus. As aves dos céus, como os pássaros que sobrevoam a toda a expansão, nos mostram a grandeza do universo terrestre. Nesse contexto, não podemos deixar de citar e esclarecer que todas essas criaturas que voam incluem também as criaturas como os morcegos, borboletas, insetos em geral. Eu sou Marcos André Zinde dos Santos Galvão e esse foi o primeiro capítulo do livro As Pílulas da Sabedoria.